E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um Deep Dive com a gente? Hoje a gente vai mergulhar num tema que, sei lá, talvez não seja o mais glamouroso, mas quando a coisa fica preta é essencial. Exercícios de emergência. É isso aí. E sabe o que é mais legal? A gente descobriu um material super completo sobre isso, organizado pelo engenheiro Rubens César Pérez. Sensacional. E já que estamos falando de preparação, me diz uma coisa. Você já pensou em como reagiria numa situação de emergência real? Tipo, sei lá, incêndio no prédio. Ou, sei lá, um terremoto. Nossa, nem me fale. A gente nunca sabe quando essas coisas vão acontecer, né? Por isso que é tão importante ter um plano, saber o que fazer e, mais importante ainda, treinar para não dar branco na hora e acha. Verdade. Mas e aí, como é que a gente treina para emergência? É só sair correndo quando o alarme toca? Nada disso. É muito mais do que isso. A gente precisa testar os nossos planos, ver o que funciona, o que não funciona e, principalmente, garantir que a comunicação entre as equipes funcione perfeitamente. Imagina só, no meio do caos, ninguém sabe quem faz o quê. A informação não chega onde precisa. É pedir para dar tudo errado. Aí a gente já viu, né? Vira aquela bagunça generalizada. Exatamente. É como um time de futebol que nunca treinou junto. Cada um corre para um lado e ninguém se entende. Sentido. Mas me fala uma coisa, tem alguma ferramenta, alguma técnica que a gente pode usar para organizar esses exercícios de emergência? Tem sim. Lá fora, eles usam muito o IGASHIP, que é a sigla em inglês para Homeland Security Exercise and Evaluation Program. É um programa americano que serve como guia para organizar exercícios de emergência. Legal. E como é que esse HShip funciona? Ele se baseia em 4 pilares: planejamento e gestão de programas, desenvolvimento e condução de exercícios, avaliação de exercícios e planejamento de melhorias. 4 pilares. Essa até? Complexo. Me explica melhor cada um deles. Claro. O primeiro pilar, planejamento e gestão de programas, é a base de tudo. É onde a gente define o nosso objetivo. Qual o tipo de emergência que a gente quer simular, com que frequência vamos treinar, quais recursos vamos precisar. Entendi. É tipo a gente desenhar o mapa da mina, definir a estratégia antes de começar a jogar, certo? Isso aí. E é nesse planejamento que a gente evita cometer erros básicos, sabe? Tipo, organizar um exercício de incêndio num prédio que não tem extintor. Aí já é demais, né? Mas e depois que a gente já planejou tudo, como que a gente coloca o plano em prática? Aí entra o segundo pilar, desenvolvimento e condução de exercícios. É aqui que a mágica acontece. A gente define o tipo de exercício, o cenário, os papéis de cada um, tudo para que a simulação seja o mais real possível. E que tipos de exercícios a gente pode fazer? Eles podem ser baseados em discussão, onde a gente debate e analisa cenários hipotéticos, ou baseados em operações com ação em movimento. Interessante. Então, se eu sou mais estrategista, posso ficar na sala de comando. Se eu sou mais mão na massa, posso ir para a linha de frente. Exato, cada um contribui com suas habilidades. O importante é que todos estejam preparados para agir em conjunto. Mas e como a gente sabe se o nosso plano está funcionando, se a gente está realmente preparado? Aí entra o terceiro pilar, avaliação de exercícios. Depois do exercício, a gente analisa o que aconteceu, o que funcionou, o que não funcionou. Tipo, assistir ao replay do jogo para ver os erros e acertos. Isso mesmo. E com base nessa análise, a gente parte para o quarto pilar, planejamento de melhorias, onde a gente ajusta os planos e procedimentos. Ou seja, é um ciclo de aprendizado. Exatamente. A gente está sempre evoluindo, se preparando para enfrentar qualquer desafio. Voltamos. Preparado para mais. Com certeza. No bloco anterior, a gente viu a importância de se preparar, né? Conhecemos o HShip, os 4 pilares. Mas agora quer saber mais sobre os tipos de exercícios. Como escolher o melhor para cada situação. Afinal, não adianta a gente se preparar para um ataque zumbi e na hora travar, né? É verdade. Não adianta só ter o plano, tem que saber usar, né? Reagir sob pressão. A gente estava falando de exercícios baseados em discussão e exercícios baseados em operações, lembra? Vamos falar mais sobre isso. Sim. Começando de vez a discussão, quais os mais comuns? E quando a gente usa cada um... A gente tem os seminários, que são ótimos para nivelar o conhecimento da equipe, sabe? Imagina uma palestra sobre como identificar ameaças cibernéticas, todo mundo fica por dentro do assunto. É tipo uma aula, com perguntas e respostas no final. Exatamente. Já os workshops, eles são mais interativos, mais mão na massa. A ideia é desenvolver planos e procedimentos em conjunto. Imagina, por exemplo, um grupo elaborando um plano de comunicação de crise. Quem fala com a imprensa, quem aciona as autoridades. Legal. Tabletop. Parece nome de jogo de tabuleiro. É uma simulação em mesa, onde a equipe precisa tomar decisões em conjunto. É como se a gente estivesse jogando um RPG, sabe? Só que em vez de dragões, a gente tem incêndios, inundações, ataques hackers. Parece bem interessante. E os jogos? São aqueles de tabuleiro mesmo? Podem ser. Mas também tem outras dinâmicas, simulações em computador. O importante é que o jogo simule uma emergência de verdade, para a gente treinar a tomada de decisão rápida, sabe? Nossa, quanta opção. E os exercícios baseados em operações? Acho que esses são os mais emocionantes, né? Com certeza. Nas simulações, a gente coloca mão na massa, testa um procedimento na prática,
tipo evacuar um prédio. Aí a gente vê se a teoria funciona, né? Se a gente consegue manter a calma com a sirene tocando. Nossa, imagina a correria. E o exercício funcional? Qual a diferença? No exercício funcional, a gente testa a integração de diferentes equipes. Imagina um ciberataque. A equipe de TI precisa conter invasão, a equipe de comunicação lida com a imprensa, a equipe jurídica avalia os riscos. Fazer um filme de ação. E exercício de grande escala. Esse é o ápice, né? Esse é para quem não tem medo de nada. Envolve a cidade inteira, várias agências, muitos recursos. É para simular um desastre de grandes proporções, tipo um terremoto. Que demais. Mas e aí, como a gente sabe qual tipo de exercício é o melhor para cada situação? Não tem uma fórmula mágica, sabe? Depende de vários fatores, os riscos da organização, o nível de preparação da equipe, os recursos que a gente tem. Então, o ideal é começar com exercícios mais simples e ir aumentando a complexidade aos poucos. Exatamente. Começa com um seminário, depois parte para um workshop, depois testa o plano num tabletop. É como aprender a andar de bicicleta, primeiro com rodinhas, depois sem rodinhas. Boa analogia. Mas, e para garantir que os exercícios sejam eficazes, tem algum segredo? O segredo é ter objetivos claros, um bom planejamento, uma equipe engajada e uma comunicação transparente. E, é claro, analisar os resultados de cada exercício para ver o que funcionou, o que precisa melhorar. Tipo, lapidar um diamante, né? Cada exercício deixa o plano mais brilhante. Mas e depois que o exercício termina? A gente guarda tudo e espera o próximo. De jeito nenhum. O trabalho continua. Tem que colocar em prática as lições aprendidas, atualizar os planos, revisar os procedimentos, reforçar os treinamentos. Afinal, o objetivo é estar preparado para valer. Chegamos na reta final do nosso Deep Dive sobre exercícios de emergência. A gente já viu tanta coisa. A importância é se preparar, os tipos de exercícios, como escolher o melhor para cada situação. Agora eu quero saber, como a gente coloca tudo isso em prática? Como criar um programa de exercícios imbatível? Hora de botar a mão na massa. Se prepare, que eu tenho algumas dicas para te ajudar a transformar seu programa de exercícios numa máquina de preparar heróis. Adorei. Heróis da segurança, né? Mas me diz, qual o primeiro passo para criar um programa de exercícios imbatível? Primeiro, e mais importante, ter clareza dos objetivos. O que você quer alcançar com o programa? Reduzir o tempo de resposta a incidentes, melhorar a comunicação, fortalecer a cultura de prevenção, definir objetivos claros é como traçar a rota para o sucesso. Entendi. Objetivos claros são a bússola do nosso programa. E depois que a gente sabe para onde quer e como a gente chega lá, qual é o próximo passo? Planejamento. E não estou falando só de uma cadeta e hora para os exercícios, não. É preciso ir além. Definir os recursos, os cenários, os papéis de cada um, os critérios de avaliação. Um bom planejamento é a base para um exercício que dê resultados de verdade. É como construir uma casa, né? Se a gente não tiver um projeto bem feito, com tudo certinho, a casa desaba. E a equipe? Qual o papel dela em tudo isso? A equipe é a alma do programa. Sem ela, o programa não sai do papel. É importante envolver todo mundo, desde a diretoria até a equipe operacional. Todos têm que entender a importância de se preparar para emergências. E como manter a equipe motivada, para não cair na rotina? Comunicação. Mantenha a equipe informada sobre o programa, os resultados, as lições aprendidas. Reconheça o esforço de cada um, comemore os sucessos, use as falhas para aprender. Um bom programa de exercícios está sempre evoluindo. Mas como a gente garante essa evolução? Como saber se o programa está funcionando? Avaliando. A cada exercício, reúna a equipe, discuta o que funcionou bem, o que precisa melhorar, documente as lições aprendidas. Essa análise crítica é o que permite que o programa melhore a cada ciclo. É como um atleta que se prepara para uma competição. Ele treina, mas também analisa seus resultados para ajustar a estratégia. E depois que o exercício termina, a gente guarda tudo e espera o próximo. Nada disso. É hora de colocar em prática o que a gente aprendeu. Atualizar os planos de emergência, revisar os procedimentos, reforçar os treinamentos. Afinal, o objetivo é estar preparado para enfrentar a emergência de verdade. E com essa dose de sabedoria, chegamos ao fim do nosso mergulho profundo nos exercícios de emergência. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Lembre-se, a preparação é a chave para enfrentar qualquer desafio. Até a próxima. Até a próxima. E que os exercícios estejam sempre a seu favor.